Quero cumprimentar a você com a paz e quero já agradecer também a atenção por estar ouvindo este áudio. Eu acredito que até o final deste áudio Deus irá fazer com que você veja de uma forma diferente, você pense de uma forma diferente sobre as Escrituras e que Ele crie um amor não só em mim, mas cada dia mais em você, para que nós possamos aprender as revelações da sua palavra. Hoje vamos falar um pouco sobre Moisés, o porquê de não ter entrado na terra prometida. E Deus fazer com que ele somente olhe para a terra e veja a sua beleza. Se você tiver Bíblia e puder acompanhar, Deuteronômio 34, versículo 4. Eu quero ler esse versículo antes de falar um pouco, que vai dizer: E disse-lhe o Senhor, esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei, mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não possuirás. No capítulo 3 de Deuteronômio, versículo 25, Moisés ele vai pedir a permissão do próprio Yeshua, Deus, de entrar nesta terra, de como ser do líder, sendo um líder, ele achou por bem entrar com o povo a qual ele passou muitos dias sofrendo, com fome, com sede. Mas Deus, quando ele ouve estas palavras vindas de Moisés, ele se ira e diz que esta incumbência estaria sobre Josué e para que ele se apressasse a ensiná-lo os mesmos caminhos que ele estava percorrendo. No versículo 25, Moisés diz, no capítulo 3 de Deuteronômio: Deixe-me passar para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. A liderança de Moisés, ela é extraordinária para com o povo. E ser um líder não é fácil. E eu tenho certeza que 90% das pessoas enxergam um líder de uma forma diferente com o que Moisés aqui foi. E você ouvindo esse áudio com atenção entenderá o porquê Moisés não entrou na terra. A liderança, ela envolve também uma capacidade do líder de conduzir as pessoas a se desenvolverem e atingirem os seus objetivos, seja como uma organização ou um grupo. Moisés, ele era um líder. O Deus a quem eu e você servimos era o chefe. E há uma diferença de chefe e líder. O chefe, ele manda. O líder, ele comanda. O chefe, ele age sobre o grupo. Porém, o líder, ele faz coisas com as pessoas. E a Bíblia, ela me dá muitas alternativas e referências sobre alguns líderes eclesiásticos. E eu quero deixar alguns para vocês. Como é bem conhecido, o primeiro eu quero falar aqui, Abraão. Abraão, ele foi um líder que conduziu o seu povo para uma terra estranha. Gênesis
12, do 4 ao 5. Vemos também José era um líder diferencial, sendo um governante do Egito. E alguns juízes, líderes como Gideão, Débora, Sansão, Jefté, Samuel, o profeta e líder, Saul, Davi, Salomão, Neemias e o maior de todos os líderes e mais perfeito, que foi o próprio Jesus, que seu trabalho é o único que continua para sempre. Mas Moisés, ele foi um líder que conduziu, irmãos, mais de 3 milhões de pessoas no deserto em direção de Canaã. Mas ele recebe uma ordem de não passar adiante. Deus falou para Moisés: tu não entrarás. E é muito forte isto que Deus fala para Moisés, porque eu estou conduzindo um povo a uma terra e automaticamente nós pensamos que, por ser líderes, a gente é o primeiro da fila, sendo que a ordem de Deus era para que Moisés ele liderasse o povo e conduzisse conforme as instruções que o chefe, que era o próprio Deus, iria passar para ele. Então, estar como líder não é estar na frente, é ser um condutor. E Moisés, ele não entra na terra. E se os irmãos forem verem no livro de Lucas, capítulo 9, do versículo 30 e o 31, vai dizer assim: E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Irmãos, se olharmos à luz da Bíblia, veremos que no Monte da Transfiguração aparecem Elias, representando a escola dos profetas, e a Moisés, representando a lei. E quando Moisés ele aparece no Monte da Transfiguração, eu estava refletindo que, na verdade, Moisés ele entrou sim na terra de Canaã. E você deve ter se perguntando, mas a Bíblia ela não vai falar que Moisés entrou. Moisés não entrou, mas ele não entrou na Canaã terrena. Se os irmãos forem ver, a incumbência de Josué era entrar com o povo na terrena. E Moisés, no momento em que ele avista a Canaã, o seu corpo, ele some. Moisés morre e alguns vão dizer que o próprio Deus sepulta Moisés, mas o corpo ninguém acha. E eu acredito que o próprio Deus teve essa responsabilidade de fazer com que fazer com que o corpo de Moisés não ficasse ali. Porque a primeira coisa, irmãos, que o povo ia fazer era um santuário. E a idolatria, imagina o tamanho da idolatria, irmãos. O tamanho da idolatria. E se os irmãos forem ver, se Deus permitisse que o corpo de Moisés ficasse ali, conforme vai dizer em Judas
9 afirma que Satanás ele queria o corpo de Moisés. E talvez a alegação de que Moisés era assassino em Êxodo, em Meribá, ele fez com que a ira de Satanás se acendesse contra a ele mesmo e também por ferir a rocha. Mas o próprio Satanás queria o corpo de Moisés. Porém, o Senhor, ele faz com que o corpo de Moisés saia rapidamente dali. E o interessante também, irmãos, se os irmãos forem prestar atenção nesta passagem, os irmãos vão ver que durante 30 dias, quando souberam que Moisés morreu, o povo ele vai prantear, o povo ele vai chorar, o povo derrama as lágrimas, o povo ele com o coração triste se prostra à terra e começa a gritar, começa a mostrar o que seriam deles sem o líder. Mas o que me chama a atenção é que acontece isto com frequência nos dias de hoje. Como assim? Nos dias de hoje, vemos com frequências as pessoas elas apreciarem mais um líder após sua morte que durante sua vida. Porque quando Moisés ele estava vivo, havia umas críticas. Moisés, quando estava no deserto com o povo, como um líder companheiro, compartilhando das mesmas dores, da sede, da fome, ele era um homem que estava conduzindo o povo para o lugar errado. Agora Moisés está morto, o povo chora por ele. Irmãos, conforme eu disse naquele áudio sobre Saul, ir consultar Endor por querer conselhos de Samuel, Saul também não se agradava do ministério de Samuel. Agora Samuel está morto, ele está em meio a uma guerra, ele precisa dos conselhos de Samuel. E enquanto estivermos vivos, muitas das vezes não dão um crédito para você. Agora, quando nós estamos mortos, caídos no chão, eles aparecem. Então eu quero te dizer, a primeira coisa, Moisés, ele não entrou na Canaã terrena, mas ele entrou na celestial. Segundo, Moisés, ele foi um tipo de líder que ele trabalhava em grupo, ele não era individualista. Ser líder não é ser chefe. Chefe manda, líder comanda. Eles só recebem as ordens. E terceiro, seja qual for o seu problema, olhe para Deus e olhe para Moisés e saiba que as dificuldades, os problemas, no fim de tudo, um grupo de milhares de pessoas entraram na Canaã. E a Canaã está sendo construída. Jerusalém é o alvo da igreja. E eu queria dizer para você, não desista. O deserto, ele é um lugar aonde nos molda, aonde nos ajuda a vencer as adversidades. Amém? E eu quero agradecer a você, ouvinte, que ouviu até o final.